Boa noite. Vou perguntar de novo porque eu não fiquei satisfeito com essa respostinha michuruca não. Boa noite. Agora sim, muito bem. Estou feliz de estar com vocês. Pedi a Eunice para me fazer um favor hoje. Quero agradecer porque ela fez, mas vocês são resistentes, viu? Ela reservou lá fundo para vocês ficarem mais perto de mim. Aí vocês sentaram bem mais no fundinho aí, no máximo que dá. Amanhã vai estar disponível os 2 primeiros bancos. Eu quero ver se vocês não vão sentar aqui mais perto. Porque a minha vontade é ir para aí. Só que aí o nosso amigo internauta não vai assistir, não é verdade? Então nós gostaríamos de cumprimentar você que nos assiste pela internet, em especial a Michele. Dizem que a Michele está assistindo todos os cultos pela internet. Michele, se você mora por aqui, vem assistir pessoalmente. Se você mora longe, nós queremos que você se sinta abençoada, mesmo aí distante, e Deus possa abençoar todo mundo que está assistindo, acompanhando pela internet. Estou feliz porque vejo o Jorge aqui novamente, que Deus possa abençoar, está acompanhado também, Deus possa abençoar todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia para estudar nessa noite? Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, verso 1 até o verso 13. Enquanto isso, eu gostaria de pedir o pessoal do som para colocar para mim o PowerPoint que a gente vai estar usando. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. O tema da nossa semana é libertos. No sábado a gente assistiu o filme, no domingo a gente conversou a respeito do filme, a gente conversou a respeito de alguns personagens dos últimos momentos de Jesus. A gente falou a respeito de Judas, de Pilatos. Ontem, quem lembra o que a gente falou? Quem? Exatamente. Os ladrões e as 3 cruzes. É estranho falar cruzes, né? Cruzes a gente pensa, cruzes, credo, né? Cruzes. Normalmente a gente não fala cruzes, né? O plural de cruz. Mas então, lá no Calvário tinha 3 cruzes. E a gente estudou a respeito disso ontem. E hoje o nosso tema, ele é libertos pelo sangue. Amém? E Êxodo capítulo 12, verso 1, é o nosso texto base, e a gente vai começar lendo o verso 1 agora, tá bom? Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sábado nós vamos ler esse trecho novamente. No sábado nós vamos conversar de novo sobre a Páscoa. Essa é a época da Páscoa, né? Todo mundo comprando chocolate, aquela coisa toda. Sábado eu quero voltar a ler esse trecho com você. E a gente vai conversar melhor sobre esses detalhes que estão aqui. Hoje eu queria gastar um pouquinho mais de tempo apenas com um detalhe. O verso 13, que fala do sangue. O sangue vos será o quê? Sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Um dos filmes de animação de maior bilheteria do mundo é O Príncipe do Egito. Depois dos filmes de animação da Disney, ele é o segundo maior em bilheteria. Os filmes da Disney são disparados os melhores. Dá mais sucesso, mais bilheteria. Pixar, esses são os que mais dão bilheteria. Tirando da Disney, Príncipe do Egito é o segundo com a maior bilheteria no cinema. Para vocês terem uma ideia, ele arrecadou 218 milhões de dólares no mundo todo. E ele foi lançado em 98, dezembro de 98. Então vai fazer quase 20 anos esse filme. O enredo trata da vida de Moisés, desde o seu nascimento até a sua escolha como guia do povo hebreu. A história é baseada no livro de Êxodo e na tradição muçulmana. Ele usa essas duas fontes para falar. Quando o cineasta Steven Spielberg estava produzindo esse filme, tinha um trecho, uma parte do filme, que fala da instituição da Páscoa. E quando estava nessa hora, o original, o script, estava escrito assim: quando eu vir a marca, eu passarei por cima e tal. Só que na hora que eles estavam realizando a produção do filme, alguns líderes religiosos foram contratados para avaliação do texto. E quando eles estavam observando o texto, eles fizeram uma objeção. E eles insistiram que essa palavra marca deveria ser substituída pela palavra sangue. Não era só uma marca. A argumentação não é uma marca simples que salvaria o primogênito, mas seria o sangue. Então a frase foi mudada para: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Essa observação estava certíssima. Essa não era uma marca comum. Os israelitas não foram poupados por causa que eles lembraram de fazer alguma coisa lá correndo na porta. Eles não foram lembrados por causa que eles eram descendentes de Abraão. Os israelitas não foram lembrados porque eles eram uns escravos, coitadinhos, e que Jesus teve dó. Oh, tadinhos, estão lá. Os israelitas não foram lembrados porque eles eram boas pessoas, obedientes, corretos. Não. A condição para eles serem lembrados por Deus era ver o sangue. Se Deus visse o sangue, ele passaria por cima. A Bíblia não fala que as pessoas iam abrir a janela, abrir a porta, e ia ter uma oportunidade de conversar com o anjo destruidor e falar: ó anjo, sou eu que dou cesta básica, lembra? A Bíblia não diz que haveria uma oportunidade da pessoa se explicar ou dizer quais eram os seus méritos. Não. Só existia uma circunstância para a pessoa ser preservada, para o primogênito ser salvo naquela casa: sangue na porta, nas vergas, nas ombreiras da porta. A marca de sangue na casa de cada morador, ela significava uma coisa muito simples: ali tinha morrido alguém. O sangue tem um significado muito importante, porque o sangue lembra a vida e lembra a morte. E para existir a vida, precisava existir a morte. Deus queria ensinar isso para aquele povo.
Deus é um Deus justo. Se há pecado, precisa alguém pagar pelo pecado. Não dá para passar a mão por cima, não dá para relevar. E Deus falou, se alguém tem que morrer, tem que ter sangue. E o sangue estampado ali simbolizava que alguém teve que morrer. O primogênito não morreu porque alguém morreu. O primogênito do cordeirinho. Isso é chamado pelos teólogos de propiciação. Quando o sangue de alguém substitui outro. No Novo Testamento a gente tem várias passagens da Bíblia que falam sobre isso. Eu vou ler com vocês algumas. Primeira, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Efésios capítulo 1, verso 7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Leiam comigo a próxima. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, falta um R aí, pelo seu próprio sangue, sofreu. Muito bem. A outra passagem de 1 Pedro diz, fostes resgatados pelo precioso sangue. Tem outra passagem, 1 João, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? Do pecado. E Jesus ainda falou lá em João capítulo 6, verso 54, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Os detalhes da celebração da Páscoa eram muito significativos, por isso no sábado a gente vai estudar isso. Só que hoje a gente reservou um tempo para falar sobre a morte, sobre o sangue, sobre a vida, porque a morte do Cordeiro era central nessa festa. A morte do Cordeiro era importantíssima. E isso não só depois que Jesus morreu. Na Semana Santa a gente fala da morte de Jesus, só que Jesus tinha morrido muito tempo antes. Simbolicamente, Jesus morreu desde a fundação do mundo. Porque Deus sabia que o pecado ia vir. E a Bíblia conta que quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha dito, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Quando eles pecaram, eles se esconderam, eles pensaram, é agora que a gente vai morrer, é agora que a gente vai morrer, é agora que a gente vai morrer. E eles não morreram. Por que eles não morreram? Porque alguém morreu. Adão e Eva não morreram naquele lugar. Adão e Eva não morreram depois do pecado deles. Porque um cordeiro foi morto e a pele do cordeiro foi dada para Adão e Eva se vestirem. Alguém precisou morrer. Quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta para Deus, Caim deu o melhor das suas frutas, das suas verduras, da sua plantação. E eu ia ficar muito feliz de receber esse presente de Caim. Só que Deus não queria isso. Deus tinha pedido outra coisa. Falou, Caim, eu agradeço demais. Mas eu pedi o quê? Cordeiro. Por que cordeiro? Porque onde tem cordeiro tem morte. Essas plantinhas aí não significam morte, não tem sangue. Caim apresentou o melhor das suas mãos. Mas Deus não queria o melhor das mãos dele. Deus queria o cordeiro. A gente às vezes tenta apresentar o melhor das nossas mãos para Deus, não adianta não. A gente tem que apresentar o quê? O cordeiro. Eu aceitei o cordeiro, Senhor. Quando Abraão levou Isaac para o alto de um morro, Abraão ia matar o seu próprio filho, porque Deus assim tinha falado. Ele foi impedido por um anjo, mas precisava ter morte. E de repente ele olhou ali e tinha o quê? Um cordeiro. E o cordeiro foi morto no lugar de Isaac. E agora na última praga, quando o povo estava libertando Deus estava libertando todo o seu povo, Deus falou assim, o primogênito
de cada família vai morrer. Mas tem uma chance. Se vocês deixarem morrer o cordeiro no lugar do primogênito, o primogênito vive. A mensagem central da Bíblia, a mensagem central dessa história, é que qualquer um de nós pode se aproximar de Deus, mas desde que a gente esteja disposto a aceitar o sacrifício que foi feito pelo Cordeiro na cruz. Deus providenciou para nós um sacrifício de sangue. Deus providenciou para nós o Cordeiro. Nós precisamos o quê? Aceitar. E essa aceitação tem que ser pessoal. Eu queria que você observasse uma coisa nesses versos que a gente leu. O verso 3, quando Deus está instruindo o povo, ele fala assim: vocês vão tomar para vocês um cordeiro. No verso 4, quando Deus está explicando melhor, ele diz: vocês vão pegar o cordeiro. E no verso 5, se você notar bem, você vai perceber que Deus falou para eles pegarem o seu cordeiro. Havia uma identificação entre o animal e o dono. O cordeiro não era qualquer cordeiro. A festa começava no dia 10 e o cordeiro iria morrer no dia 14, no 14º dia. Por que escolhi o cordeiro no 10º e depois só no 14º que ele morreria? Durante esse período que era escolhido aquele cordeirinho, a família alimentava esse cordeirinho. A família deixava ele separado, cuidava dele. As crianças brincavam com o cordeirinho. Esse animal se tornava um animal da família. Era um tempo suficiente para que as crianças pegassem amor pelo bichinho. Nossa, mas que cruel. Aí no 14º dia tinha que matar. O que esse bichinho significava? Ele simbolizava quem? Jesus. Macho, sem defeito. Cordeiro significa Jesus. Eu não tive muitos cachorrinhos na minha infância. Minha mãe não gostava muito que a gente tivesse. Eu espirrava demais. Era difícil de cuidar de cachorrinho. A gente mudava muito. Mas eu lembro de alguns que a gente teve. E um em especial marcou demais a nossa vida. Um dos cachorrinhos que a gente teve. Esse cachorrinho teve uma morte muito traumática para a criança. A gente ficou muito pouco tempo com ele. E ele foi internado, levamos para o hospital de cachorro e ficou lá. E aí quando voltou, mamãe e papai, não resistiu e morreu. E eu lembro muito bem disso, do trauma que foi, a gente chorando por causa do cachorrinho e perguntando, no céu o cachorrinho vai estar lá ou não? Aquela dúvida de criança. Uma vez a gente achou um coelhinho no sítio do meu avô e a gente levou para casa. E a gente foi fazendo carinho no coelhinho a viagem inteira. Era domingo. E a gente levou o coelhinho para dentro de casa, cuidou do coelhinho. Na hora de dormir, onde é que a gente vai guardar o coelhinho? Aí tinha uma edícula no fundo de casa. A gente foi lá e colocou o coelhinho. E aí fomos embora, dormir, né? No dia seguinte, a gente não percebeu, mas a nossa cadela que ficava solta, achou um jeito de abrir a porta da edícula. E quando a gente chegou lá, não tinha coelhinho nenhum. Só o sangue espalhado. E a gente não sabia o que fazer, né? Batia no cachorro, o cachorro todo feliz, não entendia direito. Todo mundo tem uma história de bichinho. Acho que se eu perguntar para você, você vai lembrar. Eu sofri, foi um passarinho, eu tinha um passarinho que cantava, eu tinha um cachorrinho que fazia isso. Imagina vocês como era para essa família
pegar um cordeirinho, macho, sem defeito, ficar ali 4 dias com aquele cordeirinho, cuidando, dando comidinha para ele, dando água, sabendo que no 14º dia aquele cordeirinho ia morrer. Deus queria ensinar para o povo uma lição. Aquele cordeiro não era um cordeiro, não era o cordeiro, era o meu cordeiro. Ele simboliza o meu Jesus. Quando a gente entende que Jesus não é o Jesus, é o meu Salvador, a gente começa a pensar 2 vezes antes de pecar. Como você tem se relacionado com o seu Jesus? Você tem se relacionado com o seu Jesus de maneira que você entenda que quando você peca, você está sacrificando esse seu Jesus, esse seu amigo. Existe uma outra progressão bíblica nessa passagem aqui. A gente vê que Abraão e Isaque precisaram oferecer cordeiro para uma pessoa, para Isaque. Aqui nós temos um sacrifício que era feito em favor de uma família ou um grupo de pessoas. Mais tarde, o santuário foi instituído e um cordeiro era oferecido de manhã e à tarde, simbolizando o perdão sobre toda uma nação. Agora, um dia, veio a essa terra um cordeiro, que quando se colocou no sacrifício, serviu para toda a humanidade. Para ser esse cordeiro tinha que ser perfeito. Para ser esse cordeiro não podia ter defeito algum nem mancha. E Jesus era assim. Ele nasceu de modo especial, de uma virgem, tinha uma natureza livre de corrupção. Jesus não tinha o pecado em si. Ele não tinha a mesma natureza que eu e você, com tendência para o mal. Ele era o sacrifício perfeito. Deus precisava de um sacrifício perfeito. E por que Deus foi específico em pedir para que esse sacrifício fosse feito e fosse passado na verga da porta e nas ombreiras da porta? Se era para chamar a atenção do anjo, não era melhor passar na porta toda? Se eu tivesse correndo risco de degola, pai, passa direito, passou, passa na porta, passa no chão, passa na parede também, para a gente ter certeza. Só que Deus foi bem específico, Ele falou o quê? Eu quero que passe nas ombreiras da porta, na verga da porta. Vou mostrar para vocês mais ou menos como era naquela época a construção. E vou explicar também por que Deus pediu que passasse na verga da porta, na ombreira da porta. Acho que hoje a gente fala soleira, né? Como é que fala isso aí? Marco? Não sei. Marco, né? Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Eles estruturavam toda a sua existência em volta desse pensamento, em volta dessa crença. E os egípcios construíam as suas casas, desde a casa mais simples do escravo até o palácio, com tijolo. Tijolo de barro. Por que eles faziam isso? Eles consideravam que essa vida era passageira, essa vida era transitória, não tinha por que fazer uma coisa com um material muito durável. Podia ser um material temporário. Em contraste com isso, aonde ficaria o corpo da pessoa que morreu, precisava ter um outro material. Então as pirâmides, as tumbas, as sepulturas, os templos, eles construíam com pedras. Era símbolo da vida eterna. Os egípcios acreditavam que as pedras representavam a vida que seria depois. Só que quando eles construíam uma casa, ao invés de fazer ela toda de tijolos, aonde ia a porta de entrada, eles faziam de pedra.
ali naquele lugar onde tinha essas pedras, os egípcios colocavam o nome das pessoas da família. Porque segundo a crença egípcia, haviam 5 coisas que faziam com que o ser humano não deixasse de existir. 5 coisas faziam parte do corpo do ser humano para ele não morrer eternamente. Uma coisa era o corpo físico. Então eles inventaram de balsamar. A gente embalsama, coloca ali as faixas, coloca coisa dentro, que o corpo vai estar, enquanto o corpo estiver aí, a pessoa está viva. Em outra realidade, mas está viva. Era o pensamento egípcio. Segundo, a sombra da pessoa. Eles acreditavam que a sombra da pessoa não morria, não acabava. Terceiro, o fôlego de vida da pessoa não acabava. Ia para algum lugar, mas não acabava. Os traços de caráter da pessoa não morriam também. Ia para a eternidade junto com ela. E por último, o nome da pessoa. O nome da pessoa, enquanto preservado, preservaria a sua eternidade. Por isso, para a mentalidade egípcia, o nome da pessoa era uma coisa muito importante. E aí o que eles faziam nas casas? Eles colocavam o nome dos familiares nos umbrais e nas vergas da porta, na pedra, porque quando a família morresse, quando acontecesse um desastre, caísse a casa inteira, podia acabar os tijolos, podia acabar tudo, mas aquela parte de pedra ia permanecer e o nome dessa pessoa iria continuar preservado. Essa era a mentalidade egípcia. Quer ver um exemplo? Quando um faraó era um faraó muito decepcionante, era um governante terrível, sabe o que eles faziam? Apagavam o nome desse faraó da história. Tirava de tudo quanto é registro. E por isso, se você observar bem, Moisés não registrou o nome do faraó do Êxodo. A gente sabe, depois de muita pesquisa, que a gente acabou descobrindo que o nome é Ramsés II. Mas não tem registro disso, por quê? Porque o nome era muito importante. E a influência foi forte em cima da cultura hebreia. E esse povo foi influenciado por essa cultura. Então eles faziam as suas casas dessa maneira e gravavam os nomes ali. Escavações arqueológicas têm mostrado, têm desenterrado pedras com esses nomes. Quando o povo de Deus foi morar no Egito, eles começaram a absorver essa cultura. Eles passaram a construir as casas nas vergas das portas, colocavam os nomes de seus familiares, acreditando que ali simbolizava uma vida, o quê? Eterna. Quando Moisés foi libertar o seu povo, ele chegou, ele encontrou essa situação. O povo de Deus escrevendo os nomes dos seus familiares nos umbrais das portas. Deus então deu uma missão para eles. Vocês vão matar um cordeiro e vão pintar em cima do nome de vocês o sangue do cordeiro. Vocês precisam entender que não existe segurança a não ser no sangue do cordeiro. Ter o nome na pedra não significa segurança de vida. O sangue de Jesus significa segurança na vida. E hoje a gente tem que aprender essa mesma lição. Não é difícil ter o nosso nome no livro de membros da igreja. É fácil. E tem muita gente que sai da igreja e não tira o nome do livro de membros da igreja achando que está garantida a salvação. Mas ter o nome no livro de membros da igreja não faz diferença. Se você não tem o nome no livro da vida, no livro do Cordeiro, lá no céu. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas.
Hoje a gente não constrói mais a nossa casa e coloca um umbral de pedra e coloca o nome, não. Só que a gente também confia em coisas passageiras. A gente confia que a gente vai ter tempo para um dia tomar uma decisão em favor de Jesus. A gente confia que a gente é um cidadão de bem, que Deus vai levar isso em consideração, que a gente não precisa tomar uma decisão para seguir uma igreja. Eu queria que você entendesse que sem o sangue de Jesus não há libertação. A gente precisa hoje entregar o nosso coração, confiar no sangue de Jesus, pedir para que esse sangue nos cubra, pedir para que esse sangue possa nos dar o perdão e a salvação. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Acho que ficou claro que para aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente tem que aceitar o sangue dele. Quantos aqui aceitam o sangue de Jesus sobre a sua vida? Deixa eu ver as mãos. Vou pedir um pouquinho mais agora. Você que levantou as mãos, fique em pé. Porque eu vou fazer um convite específico. Não está no nosso script, não. Mas aqui na frente a gente tem um pano que simboliza o sangue de Jesus. Eu vou pedir o Alex e o Rogério para virem aqui me ajudar. A gente não vai pintar a sua casa, mas a gente vai estender aqui o símbolo do sangue de Jesus. E eu queria chamar para vir aqui e ficar debaixo desse paninho aquelas pessoas que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não é uma decisão confirmativa, porque eu sei que tem membros batizados aqui na nossa igreja e que aceitam o desafio de estar sob o sangue do Cordeiro. Mas isso eu penso que já foi feito. Vou dar o meu exemplo. Eu tinha 9 anos de idade e eu falei, eu preciso ser perdoado pelo Cordeiro. Eu preciso do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu pedi ao meu pai para ser batizado. Passei por um curso bíblico, me batizei. Hoje eu sou membro da igreja. Todos os dias eu busco me abrigar debaixo do sangue do Cordeiro. Mas essa é uma decisão confirmativa. Um dia eu precisei tomar a primeira. Eu estou falando agora da primeira. Eu queria convidar aqui você que precisa tomar a decisão primeira. Você que ainda não é membro batizado dessa igreja. Você que precisa passar pelas águas do batismo para que a sua vida possa estar nas mãos de Deus. Para que o seu nome não esteja só no livro de membros, mas esteja no livro da vida. Então eu estou sendo bem específico. Se vier uma pessoa só, não tem problema. Porque eu sei que tem muita gente aqui que já se entregou para Jesus. Mas eu sei que para Jesus não importa 1, 2, 3. Ele viria morrer por 1, ou por 2, ou por 3. Então se tiver uma pessoa aí que quiser ficar debaixo do sangue do Cordeiro, simbolicamente aceitar Jesus como seu Salvador, se preparar para um dia se entregar nas águas do batismo, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós temos 2 pessoas, vai ter espaço para todo mundo que quiser vir, viu? A gente vai aos pouquinhos abrindo. Deus possa abençoar vocês. E eu vou enfatizar o meu convite. Eu não quero que venha aqui você que já tomou uma decisão por Jesus. Eu quero que venha aqui você que precisa de uma confirmação. Você ouviu a voz de Deus te chamando, mas você não aceitou, e agora você vê que precisa aceitar.
Você que já está sob o sangue do Cordeiro, eu queria que orasse. Orasse para que o Espírito Santo trabalhe no coração de quem precisa tomar uma decisão. Nós vamos pedir para que Deus possa abençoar e cobrir essa pessoa com as bênçãos de Deus. Enquanto a gente ouve a música, vamos estar em oração. E vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus possa trazer aqueles que são sinceros e gostariam de uma renovação na sua vida. Tem mais alguém que gostaria de vir antes da gente orar? Eu espero um pouquinho. A gente essa semana estudou a vida de Pilatos, estudou a vida de Judas. A gente viu que a gente não pode ter medo para a gente receber a liberdade. A gente não pode ter dúvidas no nosso coração. A gente precisa ter coragem por Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, simbolicamente, nessa Páscoa nós colocamos teus filhos debaixo do sangue do Cordeiro. A gente sabe que esse pano vermelho tem um significado, Senhor. É dizer que essas pessoas que aqui vieram à frente, elas querem receber o perdão do Senhor. Elas aceitam o Senhor como o Cordeiro que foi morto no lugar delas. E elas desejam que o nome delas seja escrito no livro da vida. Por isso, Senhor, nós oramos em favor destas vidas que aqui vieram à frente. Nós agradecemos porque o Senhor morreu por todos nós e morreria apenas por eles, se fosse necessário. Obrigado, Senhor, por seu sangue vertido na cruz. Obrigado porque não foi pela humanidade, foi por mim. E eu sei o quanto eu deixo o Senhor triste quando eu rejeito o teu sangue. Por isso eu peço misericórdia. Eu peço perdão. Eu peço que o Senhor nos dê forças para fazer a tua vontade. Em especial, eu peço que estas 3 vidas que aqui vieram recebam uma porção dobrada do teu Santo Espírito para compreender a tua palavra, para se prepararem para o batismo e para serem bênção na vida de outras pessoas. Protege, Senhor, estes teus filhos de todo mal e perigo, porque o inimigo fica irado quando vidas decidem por ti. Que os teus anjos acompanhem estas pessoas e livre das setas do inimigo, protejam de todo o mal e os conduza para a tua casa a cada dia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.